Imagina você ser dono de um shopping ou de algum estabelecimento investindo pouca grana e, além disso, receber mensalmente rendimentos provenientes desses investimentos. Pois é, isso já é possível através dos fundos imobiliários, que, segundo a B3, teve um aumento de 208 mil investidores para 2 milhões nos últimos 4 anos. Afinal de contas, o que são fundos imobiliários e como eles funcionam na prática? Vem comigo que eu vou te explicar isso agora. Fala galera, Paulo Jorge na área. Pessoal, investir em imóveis sempre foi uma forma popular de investimento, só que nem todos têm capital necessário para comprar um imóvel. E é aí que entram os fundos imobiliários. Eles são um tipo específico de fundo de investimento, e eles utilizam os recursos dos investidores para adquirir ou desenvolver imóveis comerciais, shoppings, galpões logísticos, hotéis, escolas e entre outros empreendimentos. Quando o investidor compra uma cota do fundo, ele se torna proprietário de uma pequena fração do imóvel e recebe uma renda mensal, que é proveniente dos aluguéis pagos pelos inquilinos desses imóveis. Mas mesmo sendo dono de uma fração do imóvel, o cotista não tem direito de fala sobre como o fundo deve gerenciar os ativos, administrar o dinheiro ou onde alocar os recursos. Todas essas responsabilidades ficam na mão da administradora do fundo. Pera aí, Paulo, cota do fundo, ai meu Deus do céu, não entendi ainda, não entendi como é que isso funciona. Então vamos lá, pensa na seguinte analogia. Você comprou um bolo e partiu ele em 10 fatias. 2 fatias ficaram para você e as outras 8 fatias você deu para sua família. Cada fatia representa uma fração do bolo, e que nesse exemplo seria de 10% por fatia, ou seja, 20% do bolo ficou para você e 80% ficou para sua família. Uma cota de um fundo imobiliário é exatamente isso. Cada cota se equivale a uma fatia do fundo, e quanto mais cotas você tiver, maior a sua participação nesse fundo e maior serão os dividendos que você vai receber. Quanta informação, hein, pessoal? Eu sempre faço esses vídeos de uma maneira simples e objetiva, visando te agregar informação e conhecimento da maneira mais clara possível. E uma coisa que não vai só me ajudar, mas também me motivar a fazer vídeos cada vez melhores é a sua inscrição, pessoal. Esse canal, pessoal, só vai crescer com a ajuda de vocês. E a sua inscrição é uma forma de gratidão pelos vídeos e as informações que eu passo por aqui. Vocês são incríveis! Voltando aqui, galera, como os FIIs funcionam na prática? Bom, os investidores que aplicam dinheiro nos fundos imobiliários se tornam cotistas, e eles adquirem essas cotas através de negociações na Bolsa de Valores. O patrimônio desses fundos ele é formado pelo recurso dos cotistas e é gerenciado pela administradora. Essa administradora designa um gestor ou um grupo de gestores que são responsáveis pela gestão dos imóveis e os investimentos do fundo. Os cotistas recebem uma renda mensal que é proveniente dos aluguéis pagos pelos inquilinos desses imóveis, similar às pessoas que alugam seus apartamentos e recebem mensalmente o aluguel dos seus inquilinos. Esses dividendos caem direto na sua conta da corretora, já ficando disponível para você, seja para sacar, seja para comprar mais fundos ou para negociar outro ativo dentro da corretora. Eu ainda não entendi como funciona a distribuição desses dividendos. Eu vou ter que enviar o meu Pix? Como você é burro? Pensa em um estabelecimento que pode fazer parte de um fundo imobiliário, como um shopping, por exemplo. As lojas desse shopping precisam pagar um aluguel pelo espaço que estão utilizando. Então, os inquilinos responsáveis por esses espaços vão pagar os aluguéis para o shopping e o shopping vai repassar esses aluguéis para os fundos. O fundo é obrigado por lei a distribuir 95% desses aluguéis para os cotistas, em forma de rendimentos. Esses rendimentos chegam para você de forma líquida e isentos do imposto de renda, sendo proporcionais ao montante que você investiu nos fundos. Outra coisa que vale ressaltar é que, embora os fundos imobiliários sejam menos voláteis que as ações, eles também estão suscetíveis a oscilações no preço das suas cotas, dependendo da demanda e oferta. Normalmente, essas oscilações estão ligadas diretamente à economia, à gestão do fundo, à taxa Selic, à quantidade de ativos que aquele fundo tem e outros fatores. Além disso, os fundos imobiliários são divididos em 3 categorias: fundos de tijolo, fundos de papel e fundos híbridos. Os fundos de tijolo levam esse nome porque eles investem diretamente em imóveis físicos, como prédios comerciais, shoppings, galpões logísticos, hospitais
hotéis e por aí vai. Agora, os fundos de papel podem ser o que nós chamamos de fundos, ou seja, fundos que aplicam dinheiro em outros fundos imobiliários e também fundos de recebíveis imobiliários que investem em papéis ou títulos de crédito imobiliário, como os LCIs, que são letras de crédito imobiliário, e os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. E por fim, os fundos híbridos, que são uma combinação dos fundos de tijolo com os fundos de papel, contendo no seu portfólio uma mistura de imóveis físicos com o título de crédito imobiliário. Os fundos imobiliários também apresentam algumas vantagens em relação ao investimento em imóveis físicos. Baixo custo. Investir em FIIs é uma forma mais acessível de investir em imóveis do que investir diretamente em imóveis físicos, que geralmente demandam muito capital. Atualmente, com menos de R$50, você já consegue comprar cotas de alguns fundos imobiliários. Sem contar que os custos associados ao investimento em FIIs são geralmente mais baixos do que os custos de investir diretamente em imóveis, que tem que lidar com taxas de administração, manutenção e impostos. Diversificação. Os FIIs permitem que os investidores tenham acesso a um portfólio de imóveis que pode incluir diferentes propriedades e em regiões distintas. Isso ajuda a diversificar o investimento e também a reduzir os riscos associados a investir em apenas um único imóvel. Liquidez. Ao contrário de investir diretamente em imóveis físicos, os FIIs são negociados na bolsa de valores, o que significa que eles são muito mais líquidos e fáceis de serem negociados. Isso dá ao investidor a flexibilidade de entrar e sair do investimento mais rapidamente em alguma necessidade. Gestão profissional. Os FIIs são gerenciados por profissionais especializados no mercado imobiliário, que têm expertise na compra, venda e locação de imóveis. Isso ajuda a garantir que a gestão do portfólio seja eficiente e bem executada. Galera, os fundos imobiliários são uma forma acessível e prática de investir em imóveis e obter uma renda passiva. Mas como em qualquer investimento, principalmente se tratando de uma renda variável, o ideal é que você primeiro analise os riscos e os benefícios antes de investir em um fundo imobiliário. Se você curtiu esse vídeo e de alguma forma eu te agreguei conhecimento, imagina quantas outras pessoas também podem se beneficiar desse conteúdo. E você consegue colaborar com essa boa ação através da sua inscrição no canal e também ativando as notificações. Porque dessa maneira, o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo é relevante, então ele vai aumentar não só o alcance do vídeo, mas também o alcance do canal como um todo para mais pessoas. Vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.